Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Quem veio conversar com a gente, o professor Heron, reitor da UFVJM, de volta aqui ao Painel Livre, agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Professor Heron, que prazer em revê-lo. Seja bem-vindo de volta, boa noite. Boa noite, Marconi. Boa noite a todos os telespectadores da TV Vale. É um prazer enorme retornar aqui para falar novamente da nossa Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Eu fico muito feliz de abordar sobre a universidade, né? Quando a gente fala de 20 anos, eu que acompanhei isso desde da pedra fundamental, desde lá da professora Mirelli. Quando a gente fala de completar 20 anos, que avaliação que você faz aí? Qual o legado mais significativo da universidade para o Vale do Jequitinhonha? Marconi, nós temos muitos legados. Eu poderia falar em cada área, em cada domínio, mas eu vou escolher um que talvez é o principal. É a gente ter formado aí em torno de mais de 20 mil pessoas e ter mudado a vida delas, com diploma de graduação de qualidade, trazendo desenvolvimento para os nossos territórios, uma formação que tem boa técnica, boas práticas, mudando a vida por onde ela passa. E veja bem, quando a nossa universidade foi implantada aqui, quando a gente pensa só na cidade de Diamantina e região, foi talvez o maior, se não um dos maiores investimentos públicos feitos aqui no Vale do Jequitinhonha. Eu acredito que sim, que seja o maior investimento. A gente falava nisso aqui em off. Agora, falando especificamente de Diamantina, presença da universidade. Eu gosto de falar sobre esse tema, falando de Diamantina, sobre como isso transformou a cidade. A universidade chegou logo após aquele movimento de paralisação do garimpo. E a gente estava com a economia, né, basicamente estagnada e destruída, e veio uma universidade. Né? Quando a gente fala isso, né, a presença da universidade, que impacto isso fez para a Diamantina, seja econômica, social, educacional? Como é que você avalia isso? Bem, o primeiro grande impacto ele foi econômico. Quando a gente pensa no orçamento global da universidade hoje, ele está em torno aí de 435 milhões de reais por ano, aprovado na lei orçamentária anual. Desse orçamento inteiro, boa parte é folha de pagamento, mais de 300 milhões, dos quais ali mais de 200 milhões ficam aqui em Diamantina. Você pensa assim, mais de 1.000 servidores residem aqui, construíram suas casas, foram correr atrás de serviços para serem prestados, isso aqueceu diretamente a economia e cada obra dessa que a gente construiu aqueceu o mercado aqui na cidade, sendo sim um vetor de transformação econômica. Isso, se eu falar, penso no cenário econômico. Agora, no cenário de formação, tanto cultural quanto artístico, quanto das diplomações que a gente fez, talvez seja o maior impacto que nós tenhamos produzido aqui. Eu vou escolher um também para falar um pouco mais. Veja o nosso curso de medicina. Tem só 10 anos. 6 residências médicas. Hoje, em qualquer casa de saúde que você vai, você aumentou a resolutividade dessa casa, você faz procedimentos aqui que não fazia antes, porque a população anseia muito por isso. Mas nós também formamos professores aqui, melhoramos o impacto do indicador educacional dessa região que a gente está, da agricultura que é produzida e realizada aqui em Diamantina, dentre uma série de outros fatores. Mas talvez o principal, torno a dizer, foi essa grande transformação na formação de nível superior de qualidade que nós produzimos aqui. Que satisfação, né? Agora, quando você veio para Diamantina, você é de onde? Eu sou capixaba. Capixaba. Veio para Diamantina, já almejava, já sonhava que seria reitor? Aí eu te pergunto, né? Qual que é o grande orgulho de ser reitor da universidade? Eu já quis ser astronauta, já quis ser caminhoneiro, já quis ser muita coisa. Tranquilo, né? Isso é uma coisa que acontece, a contingência do momento, a contingência política que me levou mais a isso do que um desejo pessoal de exercer esse cargo tão sublime e tão nobre. Mas posso dizer assim que hoje é um desafio muito grande, foi um desafio,
Mas eu estou muito animado, muito tranquilo, muito feliz nisso. Bom, falar em gestão econômica, né? Falar em gestão pública federal, falar em administrar. Porque uma coisa é o professor que está acostumado em educar, em informar. Agora, o reitor, aí a coisa muda de figura. Aí ele é gestor público, aí é orçamento. Com um orçamento tão apertado, com muitas restrições legais para poder fazer as aplicações, nas leis de responsabilidade fiscal, como você tem conduzido essa gestão financeira da universidade para garantir que os projetos andem? A primeira coisa, Marconi, é escutar quem entende estritamente do assunto. Eu escolhi uma pró-reitoria de planejamento e de administração de pessoas que são muito mais competentes do que eu nessa área. Isso é a primeira coisa. A segunda é que está indo tão bem que nós fomos reconhecidos pelo Ministério da Educação como uma das melhores instituições do país em gestão de custo. Eu tenho muito orgulho de dizer isso aqui. E aí a gente vê que uma gestão que é conduzida pela boa técnica, até com orçamento restrito, ela consegue fazer muita coisa. Nós hoje conduzimos, ou estamos prestes a iniciar, um total de 27 obras. São 19 milhões de reais do PAC, alguns milhões de recurso próprio que a gente está aplicando, mas nós temos hierarquia de prioridade e sabemos onde nós queremos chegar. Então isso tem facilitado um pouco. Uma boa equipe, uma gestão de custos eficiente e planejamento. Essa coisa da gente saber para onde a gente vai, o que a gente deseja, o que a gente quer, tem facilitado um pouco esse trabalho. Bom, a gente vê muitos anseios, né? Que o objetivo maior vai ser sempre a formação, né? A atividade fim é formar os profissionais que vão assumir o país no futuro, ou no futuro próximo, né? Esse é o objetivo principal. A gente vê muitas demandas, por exemplo, o transporte público, que é do município, mas a universidade é a grande usuária do transporte público. Você tem moradia estudantil. Como é que isso está sendo gerido? Tivemos aí uma boa notícia do meio passe, né? Já foi um avanço. Agora o presidente está falando do passe livre. Como é que isso está sendo gerido? Hoje nós temos um orçamento exclusivo para pensar em assistência estudantil que está em torno de 8 milhões e meio de reais para todos os campi da UFPJM. Aqui em Diamantina nós temos aí uma moradia estudantil com 300 vagas, uma ocupação aí de pouco mais de 90%, a gente vai chegar à totalidade ainda, uma obra do PAC de 5 milhões e 300, que vai aumentar em mais 150 vagas o que nós oferecemos ali na moradia, e uma assistência que é classificada de acordo com a vulnerabilidade social do estudante que a gente recebe. Quanto mais vulnerável, maior a chance do estudante receber o auxílio ou emergencial, ou de manutenção, ou de residir na moradia estudantil. O que nós pretendemos ainda? Construir um restaurante universitário. O ministro Camilo Santana já anunciou que autorizaria essa obra em torno de 7 milhões de reais, que a gente tem expectativa ainda de licitar nesse exercício de 2025. E um detalhe, nós hoje estamos fazendo muito mais inclusão do que nós fazíamos. Nós temos obras de adaptação de espaços para acolher pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência em geral. Nós temos aí um grande planejamento para incluir pessoas e dar a elas o direito à educação superior. Quando a gente fala nesses investimentos, né, a gente teve durante um bom tempo obras paradas, obras inacabadas, a própria moradia ficou muito tempo, isso causava um mal-estar na gente, passava ali no trevo. Como é que está essa questão dessas obras, os financiamentos? Essas obras voltaram a andar? Boa parte delas, sim. Eu posso falar de Diamantina, mas também dos outros campi. Então, a Flotone, nós vamos fazer uma faculdade de medicina, acabar uma série de reformas, adaptações elétricas, também para a inclusão de pessoas. O Naí e Janaúba, não tínhamos espaço de alimentação. Essas obras, eu dei ordem de serviço no mês passado. Então, nós vamos urbanizar esse campus de Unaí e de Janaúba, colocar um refeitório neles, construir esse refeitório. E em Unaí a gente vai fazer uma casa-sede, uma fazenda. E aí eu venho aqui para Diamantina. Nós temos o restaurante, que tem uma coluna, você vai na região central do campus, na frente da biblioteca, tem uma ruína. E desde o primeiro dia que eu tomei posse, eu fui atrás de recursos
para tentar fazer com que essa obra voltasse. O presidente Lula liberou via PAC 19 milhões de reais para nós e nossa expectativa é aumentar ainda esse ano mais 7 milhões, para que a gente consiga retomar algumas. A obra da moradia está em fase acelerada, há previsão dela concluir até julho do próximo ano, 5 milhões e 300 mil reais investidos, Marconi, tanto gerando emprego direto como indireto aqui para a região. A questão da evasão é um problema no Brasil inteiro. Tivemos um número muito alto em Diamantina durante muito tempo. Esses programas, quer dizer, a gente falou de auxílio, né, para manter, para ajudar os estudantes, como alimentação, como transporte, moradia. Esse é o grande motivo, é falta de estrutura, de condições para que o aluno permaneça dentro da universidade? Nós temos alguns motivos, mas eu vou falar um pouquinho do que os estudos mais recentes têm apontado. Não sem antes citar uma filósofa, a Marilena Chauí. Ela disse que nós passamos por uma mudança, uma revolução civilizacional e não enxergamos que isso aconteceu. De 2010 para frente, quase todo brasileiro conseguiu adquirir um aparelho de telefone celular. E nós, sem saber diretamente o impacto disso na vida das pessoas. Então, hoje nós temos uma juventude que é mais acelerada, ela tem atenção um pouquinho mais difusa, isso a gente já descobriu. Ela não vai se submeter mais a condições degradantes de trabalho, o que é muito bom, nós temos que aprender com isso, porque nós temos que melhorar como sociedade. Até hoje no mundo existe trabalho escravo, e a juventude tem ensinado que certas situações a gente não deve se submeter. Mas isso também trouxe algum transtorno na área de aprendizagem, sobretudo pós-pandemia. Quando você tem uma chance de um trabalho imediato, mesmo que tenha uma renda menor, e se for sem carteira assinada, o jovem tem feito a opção por ele, no lugar de algo mais estável e de longo prazo. Então nós estamos entendendo esse fenômeno ainda, fazendo o nosso dever de casa, que não é só entender, mas adaptar a instituição a essa juventude nova, e não é falar se isso é certo ou errado, mas é compreender e caminhar junto para construir um futuro junto. Quando nós ficarmos idosos, velhos, quem vai cuidar da gente são eles. Assim como a gente cuida deles hoje, só para dar um exemplo. E o pacto civilizatório é esse. Uma universidade ela vai formar pensando no futuro. A gente está formando engenheiro hoje com desejo, se ele construir uma ponte, que ela não caia. Se o médico nos atender, que atenda muito bem. E o professor que formar os nossos filhos e netos, que ele faça isso muito bem também. A universidade é o lugar da gente fazer essa formação, produzir ciência de qualidade. Mas para qual tipo de público? A gente ainda está tateando e aprendendo. Pensando nisso, né, na sua fala aqui, aí eu comecei a viajar, né, porque a gente tem uma sociedade muito diferente de 10 anos atrás, né? Mudou muito nos últimos 10, 15 anos. Pensar num sistema de ensino mais dinâmico, mais célere, seria uma solução? Parcialmente sim, e depende da área. E eu posso falar isso com muita segurança. Veja bem, tem coisas que a gente não pode ceder ou conceder para a educação à distância, por exemplo. Você não consegue, na minha opinião, aprender cálculo estrutural à distância. Isso tem que ser tutelado. Você não vai conseguir aprender prática cirúrgica, até vedado, à distância. E há uma crença no Brasil, ou havia pelo menos, de que você podia formar professor à distância. E começaram a fazer isso em escala. Quem alfabetiza o seu filho é alguém que formou no EAD, o que pode ter sido um equívoco. Então, o que a gente tem que fazer? É tornar o currículo mais dinâmico? Onde for possível, sim. Mas há algumas áreas que a gente tem que sentar junto, em decisão colegiada, e falar, isso aqui não pode. Porque quando você pensa que uma pessoa está em casa, ela vai ler um texto sozinha, sem a tutela de quem tem mais experiência, ela tem que fazer isso com efetividade. Então, por isso que a presença do docente com doutorado, muito bem formado, é indispensável para isso ocorrer bem. Porque ciência é treinamento de muito rigor e qualidade. Olha, o papo hoje está bem agradável, né? O professor Heron, reitor da UFV-JM, com a gente, falando dos 20 anos da universidade e também falando da sua gestão aqui, frente à UFV-JM. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já.